Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Inês Santana, aqui da Igreja Sede no Distrito Federal. E é uma alegria estarmos reunidos para mais um momento em que vamos compartilhar a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos estudando o livro de 2 Samuel. O livro de 2 Samuel ele conta a história do segundo rei de Israel, a história do rei Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O livro narra o momento de sua ascensão ao trono de Israel. Podemos ver que o reino de Israel, após a morte de Saul, ele esteve por um período dividido entre Judá e Gileade. Davi reinou durante 7 anos em Judá. Isbosete, filho de Saul, reinou em seu lugar em Gileade. Mas após a morte de Isbosete, os reinos foram unidos, tanto Judá e Benjamim. E Davi ele passa a reinar sobre toda a nação de Israel. Foram mais 33 anos de reinado. Um momento de conquistas, de vitória sobre os seus inimigos, sobre os seus adversários, onde Deus abençoou Davi de uma forma extraordinária. Porém agora, a partir do capítulo 11, que é o capítulo que nós vamos começar a estudar hoje, a vida de Davi ela começa a tomar um rumo diferente. O capítulo 11 ele marca um momento que é importantíssimo na vida de Davi. Ele marca um divisor de águas na vida de Davi. É o momento em que Davi ele cai, ele peca contra Deus. E esse pecado trouxe consequências terríveis. A partir do capítulo 11, problemas, dificuldades, conflitos, tanto na sua corte quanto em sua família, serão constantes, como consequência do erro cometido pelo rei Davi. Este capítulo é importante para que possamos compreender todo o restante dos acontecimentos descritos em 2 Samuel. Davi é antes e depois do capítulo 11. O capítulo 11 ele registra exatamente o adultério de Davi com Batseba e a sua luta para esconder o seu pecado, levando a cometer outros pecados ainda mais terríveis, como por exemplo matar Urias. E nós vamos ver que no decorrer dos outros capítulos, capítulo 12, capítulo 13, as consequências desse pecado, ela vem à tona de forma terrível na vida de Davi. Vale ressaltar, irmãos, que a Bíblia, ela não é o tipo de livro que esconde a fraqueza dos seus heróis. Pelo contrário, a Bíblia expõe os seus heróis de forma que nós podemos enxergar que são homens como nós, sujeitos às mesmas fraquezas, mas são homens e mulheres que entregaram as suas vidas a Deus com o propósito de servi-lo em toda e qualquer circunstância. Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus. Houve um momento em sua vida, porém, em que deu lugar aos desejos da sua natureza humana e acabou cometendo grandes erros. E que bom que estes erros estão registrados nas Escrituras, pois estes erros eles nos servem de alerta. Aqui fica claro o discurso de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a cair, a cometer erros, a cometer pecados. Devemos estar sempre em alerta, buscando ao Senhor, com nossa vida voltada para Ele, porque podemos vacilar. Podemos tropeçar. E exemplos como o de Davi, o de Noé, o de Abraão, o de Isaac, o de Jacó, do apóstolo Pedro, nos fazem refletir sobre estas coisas. Os tropeços dessas pessoas nos levam a refletir sobre nossa vida e o nosso caminhar com Deus. Existe um ditado muito interessante. Ele diz assim: os sábios aprendem com os erros dos outros. Os inteligentes aprendem com seus próprios erros. Já os tolos, estes nunca aprendem. Então que nós possamos ser sábios, nós possamos olhar para os erros dos outros e aprender com eles, e enxergar neles que não vale a pena trilhar o mesmo caminho. Charles Spurgeon, o príncipe dos pecadores, ele disse em certa ocasião que Deus não permite que os seus servos pequem com sucesso. E a quem mais é dado, irmãos, com certeza mais será requerido. Pois bem, irmãos,
O contexto no qual se dão os fatos que estão narrados nos capítulos 11 e 12 de 2 Samuel é exatamente o momento da guerra contra os amonitas. Você lembra que lá no capítulo 10 essa guerra ela foi interrompida? Essa guerra agora ela retoma. Joabe vai com seu exército para cercar a cidade de Rabá, para dominar a cidade de Rabá e tomar a cidade dos amonitas. Vejamos no capítulo 10, versículo 14. O episódio do capítulo 10 é aquele em que Davi ele envia mensageiros ao rei dos amonitas, exatamente porque o pai do rei dos amonitas havia morrido. E agora seu filho, Hanum, havia assumido o trono em seu lugar. Davi manda suas condolências, seu apoio, só que é interpretado de forma diferente. E os homens que Davi mandou para levar consolo e conforto ao coração do rei são humilhados e ultrajados ali. Davi então parte para a guerra contra os amonitas. Os amonitas eles buscam apoio dos sírios para se defenderem de Davi. Joabe vai com seu exército, monta 2 batalhões e vence essa guerra. E o versículo 14 diz assim: quando os amonitas viram que os sírios haviam batido em retirada, recuaram também diante de Abissai e se abrigaram no interior da cidade. Então Joabe voltou da batalha contra os amonitas e foi para Jerusalém. Então veja que aqui, no momento em que o exército de Abissai ele vence os assírios, os amonitas que estavam do outro lado, próximo à entrada da cidade, se refugiaram dentro da cidade de Rabá, que era uma cidade forte, uma cidade fortalecida. E eles ali se abrigaram, entraram para dentro da cidade e se trancaram ali. Então Joabe, ele desistiu de perseguir os amonitas e voltou para Jerusalém. Agora, no capítulo 11, essa guerra será retomada. Veja o que diz o versículo 11. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para a batalha, o que fez o rei Davi? Enviou Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Você percebe o contraste? Um exército está na batalha e o rei, que deveria acompanhar o seu exército, ficou em casa, ficou em Jerusalém. Isso nos faz entender, irmãos, que Davi deveria acompanhar o seu exército, ainda que ele mesmo não entrasse em batalha. A presença do rei era algo importante para motivar o seu exército. Os soldados eles se sentiam motivados em lutar diante do seu rei, em lutar pelo seu rei, e saber que o rei estava ali na batalha, estava vendo a batalha. Isso os motivava e os encorajava a entrar na guerra. Davi poderia estar ali como um estrategista, aquele que montava as estratégias para que o seu exército pudesse avançar na guerra. Porém, Davi preferiu ficar em Jerusalém. Não sabemos ao certo as razões pelas quais Davi não foi à guerra com seu exército. Talvez pelo que está descrito lá no capítulo 21 de 2 Samuel, versículos 15 a 17, que narra uma guerra contra os filisteus. E nessa guerra, um dos gigantes dos filisteus resolveu matar Davi. Partiu com esse propósito. Davi não morreu porque Abissai defendeu Davi. Ele atacou o gigante filisteu, ele matou o gigante filisteu. Mas por pouco Davi morre. Então os soldados de Davi lhe fizeram uma proposta. Ou, aliás, fizeram uma promessa. Eles disseram: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança e a gloriosa lâmpada de Israel. Veja que eles dizem: para que não apagues a nossa esperança. Os soldados lutavam pelo seu rei, eles lutavam pelo exército do seu rei, eles tinham um compromisso com o exército do rei. A presença do rei era algo importante na batalha. Davi poderia não entrar na batalha, mas ele teria que estar ali, presente com o seu exército. Mas ele preferiu ficar em casa. Portanto, meus irmãos, apesar de o texto não deixar claras as razões pelas quais Davi não acompanhou o seu exército, fato é que a vida ociosa de Davi, preste atenção nisso, a vida ociosa de Davi no palácio, enquanto seu exército estava na guerra, o levou a pecar contra Deus.
Veja o que diz o versículo de número 2. Versículo 2 do capítulo 11 de 2 Samuel. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do seu palácio real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Observe que o rei está em seu palácio, não há nada para fazer, ele termina de almoçar, dorme um pouquinho, tira aquele cochilo gostoso, depois se levanta, também não tem nada para fazer. Seu exército está na guerra, é um exército poderoso, tem Joabe como seu general, que sabe comandar o seu exército como ninguém, está totalmente despreocupado. Resolve então passear pelo terraço do seu palácio. E de lá do terraço, Davi avista uma linda mulher tomando banho. Davi, ao olhar, ao observar aquela situação, foi tomado pelas concupiscências do seu coração, pelos desejos malignos do seu coração. E ao invés de se desviar do pecado, Davi insiste no pecado. E acontece o pior. Tiago, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, que Deus ele não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas a tentação ela é fruto da nossa própria concupiscência, dos nossos próprios desejos, que nos atrai e nos seduz. E quando o desejo ele é concebido em nosso coração, ele gera o pecado, ele dá luz ao pecado. E esse pecado, quando ele é consumado, ele gera a morte. Nós podemos observar exatamente nesse comportamento de Davi o que Tiago descreveu lá na sua epístola, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Davi foi atraído pela sua natureza, pelo seu desejo, pela sua mente vazia. Há um ditado antigo e que talvez você conheça. Ele diz assim, mente vazia é oficina do diabo. Ou seja, se eu não ocupar a minha mente com coisas que são boas, que são úteis, certamente o diabo ele vai começar a trabalhar na minha mente, trazendo à minha mente pensamentos pecaminosos, situações pecaminosas que me levam a afastar de Deus. Nós não temos como controlar nossos pensamentos. Os pensamentos eles nos vêm à mente. É aquele ditado, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que estes mesmos pássaros façam ninhos nela. Davi poderia ter se livrado desses pensamentos. Davi poderia ter tomado o caminho de José. Lembra de José na casa de Potifar? De fugir das concupiscências carnais. O apóstolo Pedro ele nos orienta lá em sua epístola a fugir das concupiscências carnais que combatem contra a nossa alma. Nós somos bombardeados todos os dias, irmãos, com pensamentos, com coisas que vemos na rua, com coisas que vemos na televisão, com coisas que vemos em todos os lugares. Então devemos estar atentos. Davi poderia ter fugido, mas optou por pecar. Optou por se entregar às suas concupiscências, ao desejo pecaminoso do seu coração. Porque a partir do momento em que Davi observa Betseba ali tomando aquele banho, e ele começa a olhar para ela, o desejo surgiu no coração de Davi. E a partir dali o pecado já estava em seu coração. Jesus disse que quando olhamos para uma mulher e no nosso coração já sentimos desejo e atração sexual por ela, nós já pecamos, nós já cometemos adultério. Tome cuidado com a vida ociosa. Tome cuidado com o ócio. Ficar sem fazer nada é bom. De vez em quando é bom você ficar sem fazer nada, sem ocupar sua vida com nada. A gente precisa de descanso, a gente precisa de repouso. A gente precisa daquele dia em que a gente não vai fazer nada. Vai ficar à toa. Mas preste atenção numa coisa. Se estiver ocioso, não fique sozinho. Não fique sozinho. Convide alguém para estar com você. E se estiver sozinho, não fique ocioso. Não fique ocioso. Você se conhece melhor do que ninguém. E você sabe por onde o pecado tenta entrar na sua vida. Mas quem era aquela mulher? Quem era aquela mulher que Davi contemplou do seu terraço tomando banho? A Bíblia diz que aquela mulher era Betseba. Olha o que diz o versículo de número 3.
Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Batseba, filha de Eliã, é a esposa de Urias, teu servo heteu. Veja que a curiosidade do rei foi aguçada de tal forma que ele quis saber quem era aquela mulher. Ele procura os seus serviçais, as pessoas que estão ali com ele no palácio, e ele diz quem é aquela mulher. Ele já estava fixado nela. E alguém responde, é Batseba. Ela é filha de Eliã. Ela é esposa de Urias, o teu servo heteu. Então aqui, Davi tem todas as razões do mundo para não se envolver com aquela mulher. Primeiro, aquela mulher era casada. Se envolver com ela era cometer adultério. Davi sabia das consequências do pecado de adultério em Israel. O pecado de adultério era tratado de forma tão terrível em Israel que as pessoas que fossem pegas em adultério, elas eram apedrejadas, elas deveriam morrer. Davi sabia das consequências do seu pecado, de cometer um pecado como esse. Mas ainda assim, ele continua a errar. Pior ainda, ela era esposa de Urias, um dos seus valentes, um dos seus servos mais fiéis, que estava na guerra, que estava lutando pela nação de Israel. Enquanto Davi estava em casa no seu palácio, tinha razões de sobra para abrir mão da sua vida de pecado, para não entrar por esse caminho. Então o que fez Davi? Davi mandou que trouxessem Betseba. E ele teve relações sexuais com ela. A Bíblia diz aqui no versículo 4 exatamente assim. E Davi mandou que a trouxessem para ele. E teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Veja que o versículo 4 ele traz uma informação importante acerca de Batseba. Ele diz que ela havia concluído o ritual de purificação após o seu período menstrual. Como nós já sabemos, irmãos, lá em Levíticos, capítulo 15, do versículo 19 ao versículo 24, na lei, o Senhor estabelece que a mulher, no seu período de menstruação, ela era considerada cerimonialmente impura. E essa impureza era exatamente uma forma que Deus estabeleceu para proteger a mulher. Os homens naquela época, eles queriam fazer sexo com a mulher mesmo quando ela estava menstruada. E Deus, então, ele põe essa cerca, essa proibição de se deitar com a mulher no seu período menstrual, exatamente para preservá-la, para protegê-la. Não vamos nos aprofundar nesse ponto. Nós sabemos que, após esse período, quando passava o período de menstruação, havia todo um processo, um ritual para a purificação. E é provável que Betseba, ao tomar esse banho, ela estava exatamente nesse processo de purificação do seu período menstrual. E essa informação, ela é muito importante para o que vai acontecer a partir de agora. Olha o que diz o versículo de número 5. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: eis que estou grávida. Observe que não há dúvidas em Batseba quanto à paternidade daquela criança que está no seu ventre. Passado algum período após ter se deitado com o rei, ela se viu grávida. E ela manda o recado para o rei, porque ela sabia que aquela gravidez não podia ser do seu marido. Urias não estava em casa e ela estava menstruada. Então ela não podia estar grávida do seu marido Urias. Como a relação se deu após a sua menstruação, ela já tinha certeza de que aquela gravidez era do rei Davi. Então ela manda um recado para o rei. Ela manda dizer ao rei que estava grávida. Batseba era uma mulher muito bonita. A Bíblia, quando se refere a ela dessa forma,
usa a mesma expressão que usou para definir Abigail, mulher de Nabal. Mulher de uma beleza exuberante. O termo hebraico usado aqui é iapar, que significa formosa, muito bonita. É o mesmo que aparece lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, e que é usado para se referir a Abigail. Lembra de Abigail, a mulher do louco Nabal? Exatamente, é a mesma expressão. A ênfase aqui está mais distintamente na aparência da mulher. Ela era exatamente uma mulher muito bonita. E Davi não resistiu e acabou por pecar. É interessante nós pensarmos que quando Davi ele olha Betseba tomando banho e ele tem a sua curiosidade aguçada para conhecê-la, ele mandou que a trouxesse. A Bíblia ela não relata nenhuma fala de Betseba aqui nesse momento. A única coisa que ela fala é exatamente o recado que ela manda para Davi, dizendo: estou grávida. Não há nenhum momento em que ela retruca, em que ela diz não, em que ela desaprova a atitude do rei. E também não há nenhum momento em que ela aprova também. Não se sabe quais os argumentos que Davi utilizou para que pudesse trazê-la ao palácio, sem que ninguém percebesse quais eram de fato as suas verdadeiras intenções. Fato é que Davi se deita com aquela mulher, mesmo sabendo quem ela era. A mulher do seu fiel servo, Urias, um dos seus valentes. Davi sabia que era uma mulher casada e que Deus desaprovava o adultério. Porém, Davi estava cego em suas concupiscências. E é exatamente isso que o pecado faz, irmãos. O pecado ele nos leva a essa situação de cegueira espiritual, onde não conseguimos mais ter domínio sobre as nossas vidas e acabamos nos entregando aos desejos e às concupiscências da nossa carne. Por isso devemos estar atentos, devemos estar alerta, devemos ter a nossa vida voltada para Deus, nossa mente voltada para o Senhor, procurar ocupar a nossa mente com aquilo que é de Deus, com aquilo que é do céu. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8, ele diz: tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, sejam essas coisas que ocupem a vossa mente, o seu modo de pensar. Ocupe sua mente com coisas boas. Se percebeu que o pecado está querendo uma brecha, uma oportunidade, feche essas brechas. Porque depois que ela entra, que o pecado já está à porta do nosso coração, só fica a advertência de Deus a Caim: compete a ti dominá-lo. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque agora nós pertencemos a Cristo. E o fato de pertencermos a Cristo, de sermos de Cristo, nos dá autoridade para resistir e não pecar. Nós temos agora a opção de não pecar. Quando éramos escravos do pecado, não tínhamos a opção de não pecar. Nossa natureza caída nos atraía, nos engodava, nos levava, nos arrastava e não tínhamos opção. Por mais que tentássemos nos livrar, não conseguiríamos. Mas quando fomos a Cristo, o jugo do pecado fora quebrado. Não somos mais servos do pecado, agora somos servos do Senhor Jesus. Temos a opção de olhar para o pecado e dizer não. Porque o Senhor é conosco. O Senhor nos deu do seu Espírito. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, porém nunca pecou. E este sumo sacerdote, ele nos socorre nas nossas fraquezas. Ele é aquele que nos socorre nas nossas fraquezas. Então todas as armas possíveis para vencermos o pecado nos foi disponibilizada por Deus. Portanto, temos que estar atentos com a vida ociosa que temos levado. Vamos ocupar a nossa mente com aquilo que agrada ao Senhor. E mesmo estando ociosos, nossa mente deve estar voltada para Deus, para que o pecado não tenha espaço e não nos domine, que a nossa vida pertence ao Senhor. Davi errou, porque na sua vida ociosa,
acabou por se envolver com o pecado, por desejar o pecado, e cometeu algo terrível contra o Senhor. Queridos, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente retoma no capítulo de número 11 e vamos continuar, porque agora a coisa vai ficar mais difícil para Davi. Agora a coisa vai ficar mais feia para Davi. Ele recebe a notícia da gravidez de Batseba e essa notícia desestabiliza-o completamente, levando a cometer loucuras. Te aguardo amanhã, capítulo de número 11, parte 2. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja conosco. Fique firme na presença do Senhor. Amém.